Oi, curioso! O meu nome é Daniela, eu faço parte do Projeto Sol e hoje trouxemos um convidado, o Dr. Flávio Guimarães da Fonseca. O Dr. Flávio possui graduação em Ciências Biológicas pela UFMG, também possui mestrado na área de Microbiologia e doutorado na área de Virologia. Além de professor e pesquisador, o Dr. Flávio é membro do Comitê Gestor e Científico do Centro de Tecnologias em Vacinas da UFMG, o CT Vacinas, e também é atual presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Hoje convidamos o Dr. Flávio para falar um pouco mais sobre as vacinas contra o novo coronavírus. Desde já, Dr. Flávio, agradeço sua presença e se quiser dar alguma palavrinha, pode ficar à vontade. E Daniela, é um prazer, então, poder contribuir, né? Eu e os colegas da UFMG em diversas áreas, não só os virologistas, mas pessoal do ICB, pessoal do IGC, pessoal da engenharias, das humanas. Houve o que se viu dentro da resposta global à Covid-19, né? A crise da Covid-19 na UFMG, foi um processo de sinergia muito grande entre as diferentes áreas, muita transdisciplinaridade, muito entendimento comum, né, reconhecimento de que juntos a gente pode mais. Então, tem sido muito trabalho, né, tem sido uma tarefa muito árdua trabalhar nesses últimos 1 ano e meio de pandemia, em todas as áreas, seja construindo vacinas, desenvolvendo vacinas, seja trabalhando com as pessoas afetadas pela pandemia, seja avaliando contaminação em esgoto, como é o pessoal na engenharia faz, enfim, né, muitas áreas diferentes agindo num processo muito sinérgico. Então, tem sido uma experiência muito cansativa, mas muito importante para todos nós. Imagino, tem sido um trabalho muito conjunto, né, em combate à pandemia. Exato. Bom, para começar a nossa entrevista, gostaríamos que o senhor, se possível, falasse um pouco mais das vacinas que estão disponíveis atualmente, os mecanismos, as diferenças, mais geral mesmo. Entendi. De fato, né, a gente hoje tem pelo menos 8 a 10 vacinas licenciadas emergencialmente ou plenamente no mundo inteiro. E elas fazem, basicamente, as vacinas que estão licenciadas hoje, elas pertencem a 3 grupos diferentes de vacinas. As vacinas vetoriais, então, são as vacinas que utilizam um outro vírus ou um outro micro-organismo para levar para dentro do indivíduo vacinado, né, um gene que codifica uma proteína do SARS-CoV-2. Então, por exemplo, a vacina de Oxford, a vacina, né, AstraZeneca Oxford, a vacina da Janssen, que é o braço vacinal da Johnson Johnson, a vacina do Instituto Gamaleya, enfim, todas essas vacinas que usam o adenovírus como um vetor. O que o adenovírus faz é um vírus não relacionado com o coronavírus, né? Que ao infectar uma pessoa, porque é um vírus vivo, ele produz as proteínas desse vírus, mas também uma proteína que foi inserida, cujo gene foi inserido por engenharia genética dentro do genoma desse adenovírus. O resultado é uma infecção que é não patogênica para o ser humano, né? Ela não nos causa mal, mas é capaz de fazer o nosso sistema imunológico reagir contra essa proteína do coronavírus. Então, essas são as vacinas vetoriais. Um outro grupo de vacinas muito importantes que nunca tinha sido antes licenciada para uso em ser humano são as vacinas que a gente chama de vacinas de ácidos nucleicos, né, que é a vacina da Pfizer, da Moderna. Essas vacinas especificamente, o que elas fazem é inserir dentro de nossas células um pedacinho de RNA que codifica uma proteína importante do SARS-CoV-2, né, do vírus que causa Covid-19. Então, ao ser entregue, vamos dizer assim, ela fica dentro de uma bolhazinha de gordura, porque isso evita que essa molécula de RNA seja degradada no caminho até as nossas células, né? O RNA ele é muito lábil, né? Ele é muito frágil, então ele precisa estar dentro de uma bolinha de gordura, né? Um lipossomo, assim, para que ele seja entregue às nossas células. Quando esse RNA é inserido dentro de nossas células, né, por intermédio dessas bolhas de lipídios, né, ele vai ser, então, interpretado por nossa célula, vai ser traduzido numa proteína. Aquele RNA vai ser, então, usado como receita para a geração de uma proteína do SARS-CoV-2 na ausência de uma infecção, claro, né? E aí o nosso sistema imunológico vai responder contra aquela proteína. Então, a vacina de RNA mensageiro, né, ela simula uma infecção.
porque a partir de dentro de uma célula vai ser produzida uma proteína de SARS-CoV-2 e nosso sistema imunológico vai então responder àquela proteína que é produzida de forma intracelular pelo nosso próprio organismo. Então isso simula de forma muito semelhante a uma infecção viral e o resultado é uma resposta imune bastante efetiva. Então essas são as vacinas de ácidos nucleicos. E por fim, a terceira estratégia mais frequente é a estratégia onde se encaixa a vacina Coronavac, que é uma estratégia um pouco mais já conhecida, mais antiga, mais raiz, vamos dizer assim, né? Que é o uso de micro-organismos inativados, no caso de um vírus inativado, que é um vírus morto, né? Ele é morto por um processo físico-químico, utilização de determinados produtos químicos. Alguns podem utilizar calor também, mas não é o caso da Coronavac, né? O vírus, no caso da vacina Coronavac, ele é inativado por um processo, por um produto bioquímico, não um produto químico. E então esse vírus morto ou inativado, né, ele é conjugado com um adjuvante, formulado como um adjuvante, utilizado como vacina. Nosso organismo reconhece essas proteínas antigênicas e responde gerando anticorpos e células de defesa. Então, basicamente, né, as vacinas que estão disponíveis, né, do ponto de vista emergencial ou completo, né, no mundo inteiro, pertencem a uma dessas três categorias. Uhum. Atualmente tem sido muito discutida sobre a AstraZeneca, Oxford, você até citou, pelos efeitos colaterais que elas vêm causando. Qual o motivo de ter tantos efeitos? Você sabe explicar? Na verdade, Daniela, não são tantos efeitos, né? O que a Uhum. gente está vivendo é uma situação sui generis, uma situação muito especial, porque é o seguinte, a gente só consegue começar a perceber a existência de efeito adverso, né? Seja um fármaco, uma vacina, quando essa vacina passa a ser testada num número muito grande de pessoas. Então, é natural, né? Na fase 3, por exemplo, dessas vacinas, 30, 40 mil pessoas foram testadas, né, com a vacina e esses efeitos não foram detectados. No entanto, quando a vacina é licenciada, aí agora você tem 30, 40 milhões de pessoas sendo vacinadas, né? Então, mesmo aqueles efeitos raros começam a aparecer. E nós vivemos hoje, né, um momento de velocidade de divulgação de informação muito rápida. E às vezes até muito sem comprovação, sem muita profundidade técnica ou científica. O resultado é que essas informações elas são divulgadas aos trambolhões sem análises adequadas, né? Então, assim, não, é importante a gente saber que não existe nenhuma vacina, aliás, não existe nenhum remédio que não tenha efeito colateral ou efeito adverso. Se você pegar a bula da aspirina lá, você vai encontrar, né, os efeitos adversos que a aspirina causa, né? E as vacinas estão incluídas nesse rol de medicamentos que causam efeitos adversos. Agora, o volume desses efeitos adversos, né, ele é muito menor do que o volume de pessoas que se beneficiam da vacinação. E deve ser interpretado dessa forma. Então, efeitos adversos acontecem. São preocupantes? Devem ser e devem ser estudados. Mas eles acontecem num número, né, muito, muito pequeno. Né, e isso justifica perfeitamente o custo-benefício que a vacina traz. Né, o benefício que ela traz, né, a relação custo-benefício dela é uma relação muito pró-benefício, com algum custo. Obviamente tem algum custo, mas essa relação é muito positiva para essa vacina, como é para qualquer outra vacina, e por isso ela deve ser considerada muito mais como um produto extremamente benéfico do que um produto perigoso para a nossa saúde. Com certeza. Uma dúvida que é até minha também é se é possível que futuramente seja necessária a aplicação de outras doses da vacina, como da gripe? Certamente, né? O que acontece? Claro, a gente está falando um pouquinho de futurologia, né? Então, existe um grau de incerteza dentro dessa pergunta. Mas, pelo que a gente está entendendo, perdão, ao analisar as características desse vírus, a forma como ele é infeccioso, a forma como ele se modifica rapidamente, né? E a forma como ele é transmitido entre as populações, que é uma transmissão respiratória,
né? Isso nos dá uma certa certeza, né, infelizmente, de que nós não vamos conseguir eliminar completamente. Para conseguir eliminar o vírus, a gente teria que fazer uma campanha de vacinação muito rápida e muito ampla em nível global, né? Isso parece que não vai acontecer. E quanto mais a gente demora, né, ainda com populações, grande parte das populações ainda não imunizadas, né, mais tempo o vírus tem para ele sofrer modificações, se adaptar. Então, nesse cenário, né, epidêmico global, ou pandêmico, né, a gente considera que o vírus ainda ficará em circulação por muitos anos. O que pode acontecer é que, por exemplo, num determinado país que conseguiu uma cobertura vacinal muito boa, né, ele vai desaparecer, mas ele vai ficar circulando em países que não têm a mesma cobertura vacinal, formando bolsões de vírus e novos variantes que eventualmente podem sair dali e se espalhar da mesma forma que o vírus original se espalhou de Wuhan, né? Então, o cenário mais provável é que a gente tenha, então, períodos não epidêmicos marcados por períodos entremeados, né, por períodos epidêmicos, e por isso mesmo a gente deve ter que se vacinar de tempos em tempos. Porque o cenário, como eu estou tentando explicar, aponta para a impossibilidade de eliminação a curto e médio prazo desse vírus do mundo. Entendido. Devido muito a essa vacinação lenta, não rápida que você citou, aconteceram muitos casos de atraso da segunda dose. Isso tem consequências na imunização? Essa é uma boa pergunta, Daniela. Para algumas das vacinas, porque como isso estava acontecendo globalmente, né, muitos dos fabricantes começaram a avaliar o impacto do atraso da segunda dose na eficácia global da sua vacina, né? Para algumas, esse atraso, quando dentro de um período limitado, é claro que se você atrasar 6 meses, tem grande problema, né? Mas se atrasou 1, 2, 3 meses, por exemplo, principalmente para as vacinas AstraZeneca e Pfizer, né, as de ácido nucleico, e a de vetor, que já tem um período mais longo mesmo, né, não tem tanto problema. Quer dizer, a mais é a AstraZeneca que tem um período mais longo. A Pfizer, se não me engano, são 30 dias, eu não me lembro. Então, para essas que já foi testado, esse atraso de 1, 2, até 3 meses não causou nenhum problema importante. Em alguns estudos, curiosamente, foi até melhor o resultado do que o resultado dentro do prazo originalmente estipulado pela bula. Para vacinas que têm esse turnover um pouco mais apertado, é o caso da Coronavac, por exemplo, ainda não há estudos finalizados que apontem o prejuízo do atraso muito prolongado, acima de 2 meses. Atraso de 30 dias, 35 dias, 40 dias, parecem não afetar a eficácia da vacina, mas ainda são necessários mais estudos para entender esse aspecto. Aham. Bom, para evitar esse atraso, essa semana a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou que lactantes que estavam vacinadas já com a primeira dose da AstraZeneca vacinassem a segunda dose com a Pfizer. Isso tem algum problema? Pode ter algum problema na imunização tomando doses diferentes? De fabricantes diferentes, né? Isso. Esse foi um outro problema que foi também objeto de estudos, né, no exterior. E dos estudos que foram feitos, foram 2 grandes estudos, um feito na Inglaterra e outro feito na Espanha, foi exatamente misturando AstraZeneca e Pfizer, né? E nesses estudos mostrou-se que, em alguns casos, inclusive as pessoas vacinadas com a mistura tiveram respostas melhores do que as pessoas vacinadas com as vacinas individuais. O estudo britânico ainda está mais inicial, ele simplesmente mostrou que é seguro misturar as 2 doses. Já o estudo espanhol mostrou não apenas que é seguro, mas que os resultados são realmente bons. Então, por isso, esse tipo que a gente chama de regime heterólogo de vacina foi autorizado em alguns países, né? E aqui no Brasil também se considera a possibilidade de fazer esse tipo de abordagem. Mas é importante mencionar, Daniela, tudo isso é suportado por estudo. O que não dá para fazer, por exemplo, até hoje não foi feito nenhum estudo misturando a Coronavac com outra vacina. Como não há estudos, né, o uso desse tipo de regime ainda não deve ser utilizado, exatamente porque a gente não tem comprovação científica do funcionamento. Chegou até a haver um atrito sobre isso, porque a Prefeitura do Rio foi a primeira prefeitura, foi a primeira cidade que autorizou fazer essa mistura, né? Uhum. Aqui no Brasil.
Mas vamos para outra pergunta. Sim. Existem riscos quando a vacina é aplicada em pessoas que estão infectadas, mas estão assintomáticas? Normalmente não existem riscos. O maior risco é da vacina não funcionar. Por quê? Uma pessoa que está infectada, né, normalmente quando uma pessoa tem uma infecção, mesmo sendo um quadro brando, né, o sistema imunológico, o estado, né, vamos dizer assim, fisiológico dela está alterado. E em função desse estado alterado, essa pessoa pode não ter a resposta adequada para a vacina, pode não ter uma resposta imune montada de forma adequada para essa vacina. É por isso que quando a gente vai ao posto de saúde para tomar qualquer vacina, não só de Covid, a pessoa pergunta: você está com febre? Você sentiu alguma coisa nos últimos dias? Porque se a pessoa apresenta qualquer infecção, o status, vamos dizer assim, fisiológico, imunológico dela está alterado. Então, ela pode não responder adequadamente à vacina e a vacina não, entre aspas, do jeito que a gente fala assim, não pegar. Então, esse é o maior risco. Não há um risco de aumento, agravamento da doença, normalmente, né? Não há nenhum risco associado ao agravamento da doença, mas um risco de que a vacina realmente não apresente a eficácia prometida em bula. Mas em caso de pessoas assintomáticas, o ideal seria fazer a testagem antes de vacinar as pessoas? É difícil, né? Porque se a pessoa não está sentindo absolutamente nada, né, ela não vai fazer esse teste, né? Não existe indicação de testagem de pessoas assintomáticas no Brasil, né? Existe sim a indicação que a gente deveria testar o maior número de pessoas, mas mesmo em países que têm muita tradição de testagem, né, a testagem é focalizada nas pessoas que apresentam sintomas e seus respectivos contactantes, né? Então, eu entendo que é realmente difícil, não dá para testar todo mundo que vai tomar a vacina. Agora, um outro aspecto é que pessoas realmente assintomáticas são muito raras, né? Normalmente, uma pessoa que não estou assintomático, mas você vai perguntar: não, de fato, eu tive uma dor de garganta leve, tive uma febrezinha, não chega a ser absolutamente assintomático. Então, a gente tem que estar atento a esses sintomas. A parte 2 dessa entrevista já está disponível no canal do Projeto Sol e o link está na descrição desse vídeo.